Saiu no fim do dia natalino. São Paulo acerta negócio e jogador dá adeus ao tricolor. E o Vitinho, Gabriel, agora vem? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilidade, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, rapaziadinha. Fim do Natal, aí, né? Fim do dia natalino, né? O vídeo vai sair até mais tarde aí por conta disso, né, cara? Natal, né? Todo mundo aí com a família, né? Espero que tenha sido bom aí o Natal de todo mundo. Como é que foi? Dá o papo reto aí nos comentários, belezinha, rapaziada? Seguinte, ó. Esse ano aí, né, cara, tivemos muitas, e coloca muitas nisso aí, né? Lesões no São Paulo, entendeu? E o Caleri, cara, o Caleri se machucou ali bem no começo do Brasileiro, né? Ele foi o jogador aí que mais ficou de fora aí da temporada. Olha aí, GE. Com uma lesão grave no joelho, Caleri foi o jogador com mais jogos perdidos na temporada. Cara, ele perdeu 45 jogos. Olha que loucura. 45 jogos, né, cara? Mais da metade da temporada. Né? Ele se machucou ali, bem no começo ali, né, do Brasileiro, no jogo contra o Botafogo, do Newton Santos, né? Em grama sintética, né? Grama sintética aí para variar, tá? O Oscar foi o jogador que mais frequentou o departamento médico com 3 lesões na coxa, né? Uma fratura na lombar, uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O meia também sofreu uma sincope vasovagal, tá? Assim, o Oscar, ele, inclusive, não sabe mais nada sobre isso, né, dele se aposentar, essa informação que ele deve se aposentar, que ele ia anunciar em breve, né? Tem 2 semanas que saiu e até agora ele não fez esse anúncio oficial aí da aposentada dele. Se ele mudou de ideia? Não sei. Mas assim, tem alguns pontos que é importante. O Oscar deve se aposentar aí por conta de um problema grave de saúde, né, cara? Um problema grave de saúde que não tem nada a ver com lesão ou com São Paulo, cara. Foi uma situação ali, né, cara, que aconteceu e é uma questão de saúde, né? De saúde aí. Só que vale lembrar que antes dele ter esse problema de saúde, ele se machucou várias vezes, como o Gé botou aqui, né, cara? Ele teve 3 lesões na coxa, mano. Fratura na lombar, lesão na panturrilha, né? Então, tipo assim, é aquela questão que a gente fala, o cara chega no São Paulo e não consegue ficar em pé, mano. O Oscar nunca teve histórico de lesão. Ah, Gabriel, ele jogava na China, tá, só que mesmo quando ele jogava em outros lugares, ele não tinha histórico de lesão. E quando você traz um jogador da China, que joga bem menos jogos do que no Brasil, você tem que ter ali um cronograma, cara, especial pro cara, um cronograma específico pro cara, entendeu? Só que no começo do ano, principalmente, ali, né, até o Zubeldia botava o Oscar em tudo quanto é jogo que se dane, cara. Eu me lembro muito bem que o São Paulo foi jogar não sei se foi na quarta ou foi na quinta, contra o Náutico, pela Copa do Brasil. O campo lá do Náutico, nos aflitos, um horror, né, tipo assim, um campo bizarro, de ruim. O Oscar jogou... ele foi aos 44, nos acréscimos do segundo tempo, ele jogou 90 minutos naquele jogo, né? No final de semana a gente foi enfrentar o Mirassol no Morumbi, né? Deu 10 minutos de jogo, o Oscar se machucou, né? 10 minutos de jogo, o cara se machucou, né? Então, tipo assim, cara, não existe botar o cara pra jogar nos aflitos, no campo horrível, se não me engano, até choveu nesse dia, né? E 2, 3 dias depois já botar o cara pra jogar de novo, aí ele foi e se machucou, né? Então, quando é um jogador que vem de uma liga, né, que além de ter menos jogos, tem menos competição, né, tem menos intensidade, tem que ter um cronograma especial pro cara, velho, vai jogar aqui, aqui não joga, joga esse aqui, e aqui descansa, tem que ter isso, cara. O Zubeldia botava o cara pra jogar tudo quanto é jogo, mano. No Paulistão, então, irmão, nem tinha reserva, mano. Era o mesmo time ali, basicamente, que jogava todo jogo. Tá? Então, é uma preocupação que eu já tenho, por exemplo, com o Danielzinho, né? Que esse ano jogou 51 jogos do Mirassol no ano. Ele não tem histórico de lesão, mesmo se você for falar, ah, Gabriel, mas é que 2025 foi um ano atípico do Mirassol. Tá, mas se você for pegar a carreira do Danielzinho, ele não tem histórico de lesão, né? Se for tirar esse último ano de 2025, ele também não tinha histórico de lesão ao longo da carreira dele também, entendeu? Então, tipo assim, essa é uma preocupação aí no São Paulo, né? O Oscar também não tinha histórico de lesão, e no São Paulo, cara, antes do problema de saúde, cara, tá aí, ó, 3 lesões na coxa, fratura na lombar, lesão muscular na panturrilha, é uma coisa de louco, né, cara? Então tá aí, o Caleri foi o jogador que mais perdeu jogos, né, 45 jogos, e o Oscar foi quem mais frequentou o departamento médico.
né? Então, é uma questão importante, né, cara? A gente sempre fica com a última imagem de que o Oscar teve um problema de saúde, que é verdade, mas antes ele tinha lesões que não conseguia, né, irmão, ficar saudável. Vale lembrar isso aí, né? Bom, rapaziada, hoje pegou todo mundo de surpresa aí, né, cara? Mais uma saída, né? O São Paulo fechou aí, né, cara? Acertou com Fortaleza o empréstimo do Mailton, né? Fortaleza e São Paulo acertaram o empréstimo para 2026, né? Com o Fortaleza pagando 100% dos salários do Mailton, tá? O contrato aí de um ano, inclusive ele já foi até anunciado, tá? O Fortaleza já até anunciou hoje aí o Mailton, né? Chegando por empréstimo por uma temporada. A pergunta que fica é, qual a explicação disso? Qual o sentido disso? Porque a gente tem hoje, né? No caso tinha, né? Porque o Mailton já foi anunciado lá. Já foi anunciado no Fortaleza. Então a gente tinha Cedric, Mike e Mailton, né? Acho que 3 jogadores para posição, né? Tá bom. Aí sai o Mailton. Aí fica o Cedric, né? Que tem 30 e não sei quantos anos, já é um veterano. E tem o Mike, que é um jovem, né? Que tá buscando protagonismo, agora ganhando mais destaque, mais oportunidades, né? E tem que ter mais um, cara. Tem que ter 3 jogadores por posição. Aí a pergunta que fica é, vai trazer mais um lateral agora? Como é que fica? A tendência é que sim, né? Aí antes de a gente falar sobre outro lateral, né? Que informação que o Gé trouxe aqui. Inclusive, essa contratação aqui, por exemplo, do Mailton, mostra a convicção da diretoria, né? Vocês sabem que dia que o São Paulo anunciou a contratação do Mailton? No dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro de 2025, São Paulo anunciou a contratação do Mailton. E no dia 25 de dezembro, no Natal, o São Paulo emprestou ele para o Fortaleza, né? Contratou um jogador em setembro e em dezembro já se desfez dele. Tipo assim, baita convicção da diretoria, hein, cara? Isso sim é convicção. Isso é planejamento, né, cara? Cara, qual é o sentido disso, velho? Eu não consigo nem falar, pô, mas o cara não serve. Cara, ele nem teve sequência, velho. Ele entrou mal em vários jogos? Entrou mal em vários jogos. Isso é um fato, né? Só que assim, o cara tem que ter uma mínima sequência, mano. Então, o Mike, por exemplo, quando começou a ganhar mais oportunidade, foi melhorando, né? Não dá pra cobrar do Mailton, irmão. O cara fica 3 jogos no banco. Aí depois entra 10 minutos em um jogo. Aí depois fica 5 fora. Joga mais 15 no outro. Tipo assim, o cara não vai jogar bem nunca, velho. Cara, se não tiver sequência, não tem como você avaliar o desempenho do jogador. Você só consegue avaliar o desempenho do jogador com uma sequência. Foi o que a gente falou, por exemplo, ontem sobre o Yang, né? Que o São Paulo trouxe o Carlos Coronel, né? O goleiro passou o reserva do Rafael. E o Gé trouxe a informação que o São Paulo não confiava, né? O Yang não passava confiança para a diretoria. Então, tipo assim, como assim não passa confiança? A gente teve um número de jogos ali mínimo, né, cara? De uma sequência para saber se ele dá conta do recado ou não, né? Se ele seria útil, seria importante ou não. Tem que ter uma sequência pro jogador. Eu falei isso aí sobre o Yang ontem. E pro Mailton vale a mesma coisa, mano. Vale a mesma coisa, mas tá aí, o São Paulo aceitou o empréstimo dele, né, de uma temporada, né, para o Fortaleza, né? Lembrando que ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 27, né? E ele vai ficar até o fim de 26 no Fortaleza. Então ele vai ficar um ano lá e depois volta pro São Paulo, né? Se o Fortaleza não comprar ele depois, aí, né? E lembrando que pra vinda do Mailton foi uma novela, vocês vão lembrar disso, né, cara? O São Paulo tentou lá com o Metalist, né? Ele tava na Chapecoense, mas ele estava por empréstimo porque ele era do Metalist. Aí o São Paulo tentou o Mailton com o Metalist não liberou no primeiro momento. Depois o São Paulo voltou, tentou. O Metalist tinha uma dívida com o São Paulo pela vinda do Paulinho Boia, né? Ele estava devendo pro São Paulo. O São Paulo foi lá, perdoou a dívida e liberou o Mailton, né? Então, tipo assim, tu deixou de ganhar dinheiro com o Metalist por causa do Paulinho para trazer um jogador. Em setembro trouxe o jogador. Em dezembro se livrou dele. Aí tu fica sem um jogador e sem o dinheiro da dívida, né? Que era alguns milhões, inclusive, tá? A dívida do Metalist de São Paulo. Era alguns milhõezinhos aí que o São Paulo tinha para receber. E agora empresta o cara aí desse jeito. De graça, né? Porque não sabe de informação que o Fortaleza vai pagar nada. De graça aí, né? Então, baita planejamento. Isso é gestão Júlio Casares, minha rapaziada. É isso. É isso. Traz um jogador aí, né? Um jogador que virou novela no mercado, que veio aí, né, a troco de uma dívida milionária que o outro time lá da Ucrânia tinha com ele, agora simplesmente, Mailton, é isso, tchau, um abraço, vai se emprestar do Fortaleza. Essa é a gestão Casares de Companhia, não faz o menor sentido aí, tá? Aí o que acontece? Agora o que faz sentido é buscar um novo lateral, né? O Globoesporte.com traz aqui, ó. O São Paulo deve agora
ir atrás de mais um nome para a lateral direita para a próxima temporada. E negocia com o Vitinho do Botafogo para a posição. O único nome que a gente sabe que o São Paulo tá. O único nome que a gente faz em relação à lateral. Na lateral direita que o São Paulo está interessado é o Vitinho do Botafogo mesmo. Só que o Vitinho do Botafogo, as conversas eram por uma negociação e por troca, né? A pergunta que fica agora é o seguinte: será se a negociação com o Botafogo pelo Vitinho avançou? O único sentido é, pô, o São Paulo avançou com o Vitinho, vai conseguir trazer o Vitinho, tá encaminhado, então já vamos se livrar aqui de um lateral, né? Porque se você traz um Vitinho da vida, aí sim tinha que se livrar de alguém, né? Aí faria sentido se fazer do Cédric ou do Mailton, né? Não do Mike, óbvio que o Mike, porra, tem 20 anos, tá doido? Né? Então, tipo assim, a lógica aqui, só existe um cenário que faz sentido. O São Paulo conseguiu a troca com o Botafogo, conseguiu encaminhar um acordo, vai trazer o Vitinho, aí sim faz sentido se livrar, né, de alguns dos laterais que tem. Né? Então, vamos ver agora o que o São Paulo vai fazer. Agora, de qualquer maneira, sendo Vitinho ou não, vai ter que buscar mais um lateral, né? Porque tem que ter 3. Tem que ter 3 jogadores por posição aí. Então, tá aí, o GE acrescentou aqui, né, que o São Paulo deve buscar mais um nome, está negociando aí com o Vitinho do Botafogo. Se conseguir trazer, vai ser uma boa contratação o Vitinho. Agora, Vitinho vir a troca de quê? Quem vai para lá pro Vitinho vir? Né? Então vamos aguardar aí, ou vamos ver se o São Paulo vai atrás de outro lateral no mercado. Né? Mas falando em nomes em específicos, né, em figuras carimbadas, a gente sabe que tem o Vitinho, como o próprio Gé botou aqui, que o São Paulo deve ir atrás de lateral e já negocia com o Botafogo pelo Vitinho. Né? Pelo Vitinho aí. Mas enfim, vamos aguardar, né, cara? Esse negócio só faz sentido se vir, né? Outro lateral aí. Bom, vamos seguindo aí agora, rapaziada. Meu amigo, olha, a diretoria de São Paulo tem cada pérola, cada coisa assim que você fica espantado, mas te explica, né, o porquê que chegou na situação que tá hoje, né? Não tem sapo enterrado, azar, não tem nada, é só incompetência. Olha essa informação que saiu aqui do Volante. E eu nem tô julgando a informação, tá? O trabalho do jornalista, irmão, né, apurar, colher as informações e divulgar, tá? Não tô falando da informação, tô falando sobre a atitude da diretoria, né? Sobre o conteúdo aqui dessa informação, né? Tá aí, ó, Valentim Furlan. O São Paulo planeja pagar os direitos de imagem aos jogadores em dia a partir de 2026. Atualmente, o clube convive com um acordo informal firmado no começo da gestão Casares. Nos primeiros meses do ano, quando o calendário é ocupado quase exclusivamente pelo Paulistão, uma das parcelas de direito de imagem é retida e paga no mês seguinte. Na prática, o valor referente a março, por exemplo, acaba sendo quitado apenas no fim de abril, e o de abril no fim de maio, e assim sucessivamente ao longo da temporada. Então é desse jeito que os caras fazem, né, cara? Atrasa um mês, aí paga depois, traz aqui, paga depois, traz aqui, paga depois. Já essa informação que tinha jogador com 2 meses, né? Já chegou a ter jogador com 2, com 3 meses de direito de imagem atrasado, porque eles têm essa política ridícula de ficar atrasando direito de imagem. É um negócio ridículo, né? Que não faz o menor sentido. E o pior de tudo é o Belmonte, que deu entrevista aí uma vez na Energia 97, no programa do Sombra, né? Ele falou, não, que os jogadores não cobram a gente tem um acordo ali, eles têm a confiança, ninguém nunca veio pra cobrar a gente, como se isso fosse algo importante, que ninguém nunca veio pra cobrar. Foda-se, porra, o que tem a ver? Tá errado de qualquer jeito, tem que pagar os caras em dia, mano. O mínimo do mínimo é pagar os caras em dia. Entendeu? Já não basta o tanto de escândalo que acontece no clube, né, em relação à incompetência, em relação à esfera criminal, né, polícia, Ministério Público, investigação, o caramba 4. Aí já tem tudo isso aí que mancha a imagem do clube no mercado e que diminui, né, cara? Deixa o São Paulo bem menos atrativo para um jogador vir jogar aqui, né? Ainda tem um adicional que os caras não pagam em dia. Então, tipo assim, cara, o jogador de futebol vê o São Paulo hoje, cara, tipo assim, mano, um caos político, um caos político, não é um time competitivo, né? Não paga em dia. Que raios o cara vai fazer no São Paulo, cara? O que o cara vai fazer no São Paulo? Só a camisa. Pô, o São Paulo é um time gigantesco, quer jogar no São Paulo. A única explicação é essa. Porque não paga em dia, não paga em dia, não tem competitividade, é um caos político, uma bagunça o clube. Né? Então, tipo assim, o que é atrativo pro jogador vir jogar no São Paulo hoje? A camisa. Pô, veio jogar no São Paulo, que é um clube gigantesco, a camisa, a torcida do estádio, a única coisa, né? Não um time, hoje o São Paulo, não só hoje, né? Não é um clube atrativo pro jogador vir.
Entendeu, cara? E jogador, mano, conversa entre eles, cara. Jogador de futebol é amigo um do outro, mano. A grande maioria dos jogadores são amigos um do outro, né? A gente vê os caras se xingando, rivalidade de campo, mas os caras estão saindo junto de noite, né? Entendeu, cara? Os caras vão pra festas, porra, se encontram por aí, isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Você acha que os caras não conversam? A maioria é amigo, entendeu? E evidentemente isso aí se espalha, né? Quantas vezes a gente já viu contratação de jogador falando, ó, conversei com não sei quem, conversei com não sei o que me disse como é que é, cara, isso é normal, entendeu? Isso é normal, né? E evidentemente que essa fama aí de mal pagador existe, né? Ela existe aí, infelizmente, né? Que é um negócio completamente ridículo aí do São Paulo, né? Um negócio patético, patético aí. O São Paulo renovou com mais uma joia da sua base. Agora foi a vez de Hugo Galdino, que é jogador do Sub-20 do São Paulo. Ele estava aí no plantel campeão da Copa do Brasil 2025, né, que foi o quê? Tem 2, 3 semanas, né, no comecinho de dezembro aí, né, ou até mais, né, acho que umas 2, 3 semanas, né, ele foi campeão da Copa do Brasil 2025, que ele estava nesse plantel, nesse elenco aí, né. Hugo Galdino, né, o São Paulo renovou o contrato dele aí, e ele tem uma multa de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros aí é a multa do garoto, né, para transferências internacionais. São Paulo que já renovou esse ano uma porrada de contrato de jogador da base. Até desde o começo do ano teve muitas e muitas renovações. E está seguindo essa atuada aí, né, de renovar para não correr risco ali de perder jogador de graça. Dessa vez o Hugo, né, Hugo Galdino aí, renovou com o São Paulo, né, multa de 40 milhões de euros, né? Foi um dos jogadores aí que estava na campanha do título da Copa do Brasil, né? Nesse mês agora de dezembro, né? Que foi contra o América Mineiro, lá do Independência. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.